A dica de gel de hoje, nós vamos utilizar aí, né, dados do Sidra, tá? Dados esse aí, né, da produção agropecuária de soja do ano de 2018. E nós vamos estar importando esses dados para dentro, né, do software de geoprocessamento e tá fazendo essa associação, né, desses dados e incorporando, né, ao arquivo Shapefile para fazer trabalhos posteriores. Portanto, pessoal, o primeiro passo é baixar a planilha de dados, né, dentro do Sidra. Portanto, nós vamos aqui, ó, digitamos, né, Sidra. E aí notem que aparecem para vocês aqui, né, o Sistema IBGE de Recuperação Automática Sidra. Ao clicar aqui, permite, né, algumas observações. Portanto, é só vir aqui nessa aba de pesquisas e ao clicar aparece aqui vários indicadores. Então, podemos trabalhar com dados de população, de economia, de geociências. Mas nós vamos aqui em economia. O nosso interesse é a produção agropecuária. Portanto, nós iremos trabalhar com produção agrícola municipal, o PAM. Esses dados aqui da produção agrícola municipal relacionados aos municípios brasileiros é o que nos interessa. Então, clicamos aqui. Seremos aí direcionados a essa página, né, do Sistema IBGE de Recuperação Agrícola, no qual aqui a produção agrícola municipal. Portanto, aqui tem várias informações relacionadas aqui. Podemos observar aqui, né, que tem séries históricas relacionadas ao ano de 1974 a 2018. Então, permite fazer trabalhos aí com séries históricas, né, da produção agrícola com a cultura de interesse. Portanto, permite você fazer trabalhos aí diferenciados. No caso aqui, olha, percebem, né, tem cultura do milho, tem cultura da batata inglesa, culturas de formas diferenciadas. O nosso interesse hoje é trabalhar com informações referentes às culturas temporárias. Então, clicaremos aqui nessa parte, área plantada, área colhida. E aí seremos direcionados a esta outra página, no qual nós faremos agora o filtro, né, relacionado aos dados de interesse. Portanto, eu quero selecionar, né, a quantidade de área produzida em toneladas, já está marcado. A segunda opção é escolher qual cultura de interesse. No caso, o trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje, essa dica de gel, trabalharemos, né, com a produção de soja. Um outro critério, nessa aba aqui de ano, permite vocês trabalharem com séries históricas, de 74 a 2018. 2018 é os últimos dados lançados nessa plataforma. Portanto, referente à dica de gel de hoje, trabalharemos apenas com os dados do ano 2018, mas nada impede que vocês trabalhem com as séries históricas. Nessa outra aba aqui embaixo, nós podemos escolher quais são o tipo de trabalho. Então, você pode trabalhar em relação ao Brasil, em relação a grandes regiões, em relação a unidades de federação, mesorregião, microrregião. No nosso caso, trabalharemos relacionado aos municípios brasileiros. Então, trabalharemos com todos os municípios. Então, está demarcado aqui, né, a área de interesse. Feito toda essa correlação desse filtro, faremos o download. Então, nessa aba aqui, olha, observe que aparece, né, que a tabela, o nome da tabela, o formato da tabela, né, em Excel, você pode comprimir caso queira. Observação importante, é preciso você marcar aqui o código, né, dos territórios, porque quando você vai fazer a união da tabela de Excel ao dado Shapefile, ao arquivo Shapefile, é preciso que as duas tenham uma coluna em comum. Portanto, o código de território é mais fácil estar em comum com os dados do Shapefile, visto que o nome dos municípios pode variar, questão de acentuação gráfica, a forma da escrita, né, maiúsculo, minúsculo. Portanto, selecionado dessa forma, podemos agora fazer o download. É só aguardar aí alguns segundos e no qual será aí, né, permitido você trabalhar esses dados dessa tabela.
Aqui, olha, a tabela já baixou. Então, vou retirar ela de onde ela baixou. Aqui, olha. Vou dar um Ctrl X e vou colar ela aqui num local de interesse, né, que fica mais fácil para que possamos trabalhar. Vou colocar ela aqui mais perto da raiz, para ficar mais fácil. Então, feito isso, outro passo importante é trabalhar essa tabela. Tá? Então, a gente precisa trabalhar essa tabela. Para que dê certo na hora de juntar, essa tabela precisa ser extremamente limpa, ela não pode ter dados desnecessários. Então, o primeiro passo aqui, olha, ela não pode ter duas abas. Portanto, essa aba aqui de notas, vocês vão excluir, porque senão ela atrapalha na hora de fazer essa junção. Nessa parte superior, precisa ter apenas o cabeçalho, tá? Então, essa parte aqui, olha, como vocês podem ver, está toneladas, né? O ano 2018, essa parte que nós podemos excluir, tá? E nós vamos deixar apenas os cabeçalhos. Então, eu vou puxar para baixo aqui esses dados aqui. Aqui está soja em grão, beleza. Então, essa soja em grão, vou colocar aqui tonelada, tá? Vou colocar aqui 2018, para que possamos facilitar. Então, podemos agora apagar essa parte superior, excluir. Então, nossa tabela agora, né, está aqui, né, com o cabeçalho, o nível, o código dos municípios, o nome dos municípios e a soja em grão por toneladas. Então, essa primeira coluna aqui com esse nível podemos excluir, não há necessidade. Outro passo importante agora que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, é o seguinte, né? Esse código aqui, ó, precisa estar em números. Ao clicar aqui, ó, a tabela fornece para vocês ele em formato de texto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar para número. Então, seleciona todo ele aí, ó, né? Seleciona todos esses números. Clica aqui nessa caixinha que aparece do lado, com esse ponto aqui, né? E você vai converter, olha, em número, tá? Feito isso, antes de você sair do comando, percebe aqui em cima que ele está em geral. Então, você precisa clicar aqui e colocar ele para número. Pronto. Agora, pode tirar essas casas decimais aqui, ó, que ele está com duas casas decimais. Você pode vir aqui em cima aqui, ó, né? E retirar essas casas decimais, colocar ele como número inteiro. Pronto, está com o número inteiro agora. E está em formato de número. Então, tá ok. Desse outro lado de cá, também precisa tomar cuidado. Então, você precisa também selecionar todos esses números, tá? E estar colocando ele também em formato de número. Olha, percebe que está como geral. Então, é só clicar aqui e colocar como número. Vou tirar também essas casas decimais, deixar como número inteiro, como vocês podem observar, tá? Outro passo importante agora que é preciso fazer nessa tabela, onde os municípios, né, igual Nova Brasilândia do Oeste, que não tem, né, dados de soja, está com esse traço. Você precisa colocar 0. Eu já tentei, se fizer dessa forma, não dá certo. Então, o que nós vamos fazer? Selecionar essa tabela toda, tá? Eu gosto, geralmente, de vir aqui nessa parte aqui, olha, de layout da página, fórmula, deixa eu procurar aqui dados, quer dizer, desculpa, aqui em dados, e vou classificar. Eu clico desse lado aqui, ó, classificar. E aqui ele me pede para escolher, por exemplo, né, aqui eu marquei, né, que minha tabela tem cabeçalhos. O que eu quero filtrar? Eu quero filtrar aqui, ó, o soja em grãos, tá? E dou OK. Então agora percebe que ele colocou para mim aqui, olha, né, Caranaíba, por exemplo, Caranaíba, Minas Gerais, para 2 toneladas. Então eu vou aqui na parte inferior, olha, a parte de transição aqui onde não tem, né, dados de soja. Deixa eu passar aqui mais rápido. Então vou preencher com 0. Então é só você copiar aqui e arrastar para baixo aqui. São muitos municípios brasileiros que não têm.
Beleza. Feito isso, então, a nossa tabela agora está preparada para trabalhar com apenas os dados necessários, tá? Então, nós temos código, município, né, a soja em grãos, toneladas em relação ao ano 2018, e agora nós temos aí todos os campos preenchidos com números, tá? Onde não tinha dados de cultura da soja, a gente preenche com 0. Portanto, a tabela agora está preparada. Portanto, agora podemos, né, salvar esses dados. Então, podemos agora aqui no site do IBGE, nós podemos aqui agora, portal do IBGE, e agora nós vamos nessa parte aqui, olha, de geociências, tá? Nós vamos aqui, ó, em malhas territoriais, clicamos aqui, e ele permite, olha, você quer olhar a malha de setores censitários ou malha municipal. Nós vamos escolher malha municipal. E aqui ele te diz, né, o que é a malha municipal, qual que é o dato, né, que está sendo trabalhado, né, algumas informações aí pertinentes, só que você vai vir aqui em downloads, e aqui ele te permite, né, você pegar, por exemplo, o ano de interesse que você quer baixar esse arquivo shapefile com essas malhas, né, municipais. No nosso caso aqui, vamos pegar 2019, então ao clicar nele aqui, olha, ele te permite, tá? Você pode pegar aqui por estado, se você quiser fazer por estados específicos. No caso nosso, nós vamos pegar pelo Brasil, né? Nós queremos o Brasil todo. Então, ao clicar nele aqui, ó, né, permite esse espaço aqui, então a gente dá mais um clique. E aí ele te fala, olha, você quer baixar o quê? Pelo Brasil, mesorregiões, micro-regiões, municípios, né? Unidades de federação. Então, no nosso caso aqui, é os municípios. Então, ao clicar aqui, olha, ele vai baixar, vai permitir, né, você baixar o arquivo, né, de todos os municípios, tá? Para que você possa estar fazendo o estudo. Então, para quem não tinha esses arquivos ainda já baixados, é por aqui que você faz a aquisição desses dados vetoriais, tá? Do trabalho de vocês. Então, o próximo passo agora, tá, é abrirmos o software de geoprocessamento e inserir, né, esses dados shapefiles junto com a planilha do Excel para dentro do software para depois fazer a união e o trabalho posterior. Portanto, agora, pessoal, a próxima etapa é abrir o software de geoprocessamento. Nesse caso, né, nós vamos trabalhar com o QGIS, por ser um software, né, open source, então assim permite fazer trabalhos excelentes. Então, agora nós vamos estar importando para dentro, né, esses dados, tanto a planilha, tá, quanto o arquivo shapefile. Então, nós vemos aqui, né, nessa parte aqui de, né, dados vetoriais, tá? Vamos escolher onde nós colocamos, né, os dados dos municípios. Então, aqui eu já tenho nessa pasta aqui, né, aqueles arquivos que nós baixamos lá do site do IBGE relacionados, né, às malhas municipais. Viemos aqui, escolhendo essa parte aqui, né, shapefile. Podemos abrir, adicionar. Portanto, né, nesse dados aqui, nós temos agora todos os municípios, tá, da nossa federação. Então, nós podemos agora clicar em cima dele aqui, olha, e vir aqui nessa parte, né, de atributos, e podemos observar aqui, olha, que nós temos, né, nessa tabela os códigos do município, tá? Ó, nós temos os códigos dos municípios, o nome dos municípios, a sigla e a área em quilômetro quadrado relacionado a esse arquivo shapefile, a esses dados, né, desses municípios brasileiros. Portanto, está tudo certo. Nós vamos agora importar para dentro do software também, né, o arquivo em Excel com os dados, né, da produção de grãos. Então, clicamos aqui também nessa parte de dados vetoriais. Vamos escolher onde nós deixamos, né, a nossa tabela. E vamos abrir também e adicionar ela, né, para dentro. Então, percebem agora nesse campo que nós temos, né, a tabela e os dados, né, e o arquivo shapefile dos municípios. Quando clicamos aqui, né, selecionamos a parte da tabela, vimos aqui em tabela de atributos, nós possamos observar que nós temos aqui, né, os códigos, nós temos os municípios e a área com produção em grãos, tá?
Então, lembrando que para fazer essa união, né, dessa tabela ao arquivo Shapefile, precisa ter, né, uma coluna em comum, tá, nos dois arquivos, tanto no Shapefile quanto na tabela. Por isso que eu disse para vocês que é importante baixar o código, né, porque nessas duas tabelas, o código dos municípios é preciso, é idêntico, né? Porque nome de municípios costuma aqui, por exemplo, olha, você tem aqui, né, o estado de referência após, ou às vezes letra maiúscula ou minúscula, ou acentuação. Qualquer diferença não permite essa união. Então, a forma mais fácil é pelo código, né, dos municípios, para ser perfeito. Então, vai ser esse código do município que nós vamos usar para estar fazendo a junção. Como eu disse, precisa ter uma coluna em comum, tá? Tanto num arquivo quanto no outro. Beleza? Então, o próximo passo agora, nós queremos, né, colocar esses dados da tabela nesse arquivo, né, de Shapefile aqui com os dados dos municípios. Então, selecionamos ele, né, clicamos com o botão direito, viemos aqui embaixo na parte de propriedades, selecionamos propriedades. E agora vamos vir aqui nessa parte de uniões. Então, quando viemos aqui, clicamos nesse sinal de mais, tá? E aí, olha, automaticamente ele já abre para você qual que é a tabela de referência, né? Que é a tabela que você tem aqui disponível, né? Que você inseriu dentro do seu software de geoprocessamento. E ele te pergunta quais os campos em comum. Então, qual que é o campo da tabela que nós queremos unir? Nós queremos o código do município. Como eu disse, tem que ter tem que ser dois campos em comum. O campo-alvo, né, é a coluna, né, que você vai ter em comum, porém, no arquivo que você quer fazer a união, que você quer inserir esses dados, tá? No caso, o arquivo Shapefile. Então, a gente vem aqui, nós queremos o quê? O código do município. Então, essas duas colunas são em comum, são idênticas. Eu gosto de selecionar aqui o campo personalizado e gosto de apagar isso aqui, porque eu acho que fica melhor, tá? Eu venho aqui, tiro isso daqui, deixo em branco, e podemos agora, né, dar OK e aplicar. Feito isso, podemos fechar, né, e agora nós vamos conferir. Então, selecionamos aqui, né, os municípios, tabela de atributos, e vamos observar. Olha, percebemos que, né, a área da produção em grãos, ela agora já consta, né, aqui nesses dados, nesse arquivo Shapefile, tá? Então, portanto, houve a união. Nós podemos clicar aqui para ver, olha, onde eu falei para vocês, deveria colocar 0 na tabela, tá? Portanto, houve essa união de forma correta. Só que o próximo passo agora, né, para que vocês consigam trabalhar, é preciso salvar, né, esse arquivo Shapefile agora com esses dados adicionais em um novo arquivo. Então, a gente clica nele com o botão direito, viemos embaixo aqui, ó, exportar, salvar feições como, e vamos escolher aí, né, um caminho para salvar esse documento. Eu vou colocar nessa pasta aqui, vou dar um nome para ele de, né, dados, underline, mas pode ser o dado que você quiser, tá? Vou colocar aqui soja. E vou salvar. E posso dar o OK agora aqui embaixo. Aguardamos aí a questão de alguns segundos, né? Ótimo. Então, esse aqui agora, né, com esses municípios, o primeiro, eu já posso aqui remover essa camada, não me interessa mais. Esse que eu exportei, acabei de exportar, portanto, né, agora me permite trabalhar com esses dados aqui de forma coerente. Então, qual que é o próximo passo? Agora nós queremos fazer um trabalho para inserir, por exemplo, dentro de um trabalho aí, dentro, né, de um arquivo de Word, por exemplo. Então, vai ser de acordo com o interesse de vocês. Então, clicamos com o botão direito, tá? Viemos aqui novamente em propriedades. E agora nós vamos aqui em simbologia, tá? E nós vamos agora fazer aí, né, trabalhar esses dados. Aqui nessa parte superior, né, a gente vem aqui em simbologia simples e vamos escolher aqui graduado, tá? Portanto, agora permite você escolher quantas classes que você quer trabalhar. Eu vou deixar 5, mas você pode colocar aqui, olha, né, 6, 5, 4, fica aí a critério. Vou colocar 5 classes, tá? Nesse campo, permite você escolher, né, qual que é
o desvio padrão, escala logarítmica. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, quebra natural, tá? Selecionar quebra natural e vou, né, classificar. Eu venho aqui, ó. Opa, deixa eu ver o que eu estou fazendo errado. Ah, tá, desculpa. Antes de classificar, eu preciso escolher qual que é o valor aqui, qual que é a coluna que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar com sojas em grãos, que é os dados que eu quero mostrar. Então, eu seleciono aqui, ó, nesse campo aqui de valor, eu seleciono qual que é a coluna que eu quero trabalhar. Eu quero, né, a questão das sojas em grãos, no ano 2018. Eu venho aqui em 5 classes, quebra natural, agora eu posso classificar. Portanto, apareceu para mim agora aqui as 5 classes, tá? Eu posso aqui vir aqui, ó, nessa rampa de cores, tá? Posso escolher aqui todos esses gradientes aqui, vou colocar uma cor aqui, né, do vermelho para o verde, para classificar dessa forma. Ok. E posso aplicar. E vou dar um ok para que vocês possam ver. Percebe que o nosso mapa agora já está, né, classificado aqui. É a produção de 2018 relacionada aqui em 5 categorias. Mas não é bem esse o interesse, nós precisamos agora trabalhar de forma mais eficiente. Propriedades novamente. E vamos estar trabalhando. Nessa parte aqui, nós precisamos, né, fazer essa inversão. Nós sabemos que a área que produz mais, né, geralmente a gente coloca cor maior, um verde mais escuro, um vermelho, por exemplo. É só clicar com o botão direito aqui em cima, né, nessa rampa de cores, desse gradiente de cores, inverter esse gradiente que o vermelho vai para a parte inferior. Então, nesse verde aqui, olha, que é o primeiro dado, eu sei que começa a contar, né, os dados de produção de soja a partir de 2 toneladas, né? Então, o que eu venho? Eu dou 2 cliques aqui, né? Quando eu dou 2 cliques, ele me abre essa caixinha que permite colocar os valores que eu quero. Então, eu quero de 0 até 2, vou dar um OK. E vou tirar essa cor aqui, eu venho aqui em preenchimento simples, clico dentro dele. Nessa cor aqui de preenchimento, tá? A gente dá um clique aqui. E aí nós podemos, né, escolher aqui uma cor para se trabalhar, tá? Então você pode observar aí, tem as cores, se não tiver você pode estar fazendo a sua cor. Vou dar um OK. Nessa parte aqui, olha, da cor do traço, tá? Eu não quero o traço porque fica feio. Então você vem aqui, o estilo do traço, tá? Onde está escrito aqui linha sólida, você clica aqui e coloca sem caneta. E pode dar o OK embaixo. E vamos aplicar para ver como que fica. Dá o OK. Olha, percebe que a área que não tem produção de soja alguma, nós colocamos aqui, né, de 0 a 2, nós sabemos que, né, não tem produção de soja alguma, portanto, uma cor mais clarinha para não atrapalhar aí a questão da visualização. Portanto, agora nós podemos trabalhar aqui os outros, né? Eu vou abrir novamente aqui a propriedades, tá? Nós vamos aqui novamente, então, a segunda aqui, olha, vai de 2 até quanto? Então, a gente pode clicar, olha, eu quero aqui de 2, eu quero, por exemplo, aqui até 10.000 toneladas, tá? O outro aqui já está, olha, está em 10.000 toneladas, eu quero, por exemplo, até, vamos colocar aqui 100.000 toneladas. O terceiro aqui, o quarto, quer dizer, está de 100.000, né? Vou colocar aqui até 250.000 toneladas. E esse aqui está de 250.000 toneladas até o final aqui, que é 2.232.000 toneladas. Ok. E podemos agora aplicar, né? E dar OK. Percebe que agora está aí com uma coloração mais viável. Mas como eu disse, cada um deles você pode vir aqui em preenchimento, onde está a linha sólida, colocar aqui para sem caneta, aplicar, dar o OK, que fica aí sem esse contorno, tá? Você pode clicar direto aqui 2 vezes em cima aqui da cor, vem aqui em preenchimento simples, tá? Nessa parte de linha sólida, você clica e coloca sem caneta e dá OK. Vou fazer para todos eles, tá? Para que fique aí um trabalho mais bonito. Então, vou colocar sem caneta para todos. Eu não gosto de trabalhar com essa linha de contorno, porque fica um trabalho mais pesado, fica um visual muito bonito. Portanto, olha, está uma visualização mais agradável. Só que essas cores que nós estamos utilizando não está realçando tão bem. Então, a gente pode estar trabalhando isso.
Por exemplo, nós viemos aqui no verde, dê 2 cliques que ele vai abrir. Então, vem aqui em preenchimento simples, dá um clique nele, dá um clique aqui nessa parte de cor de preenchimento, e aqui você pode estar escolhendo outras cores, né? Vou colocar um verde mais escuro, vou dar o OK aqui embaixo. Percebe que já ficou com a coloração mais agradável. Esse aqui é o amarelo, a gente pode dar 2 cliques também, né? Preenchimento simples. Clicamos aqui na cor do preenchimento e vamos colocar aqui um amarelo mais escuro e dar OK. Percebe que já começou a ter uma visualização mais agradável. Esse aqui seria um laranjado. Lembrando, pessoal, pode ser a cor de interesse que vocês querem, tá? Pode ser botar um laranjado mais escuro, dá OK. Então, pode ser de acordo com o interesse de vocês. Portanto, agora nós já temos, tá? As áreas com maior produção de grãos, os municípios estão aqui nessa região da cor vermelha, tá? De 1.000 a 1.100, de 1.000 toneladas, 10.000 toneladas a 100.000 toneladas, né? Coloração amarela. Portanto, essa parte aqui, né, para o estudo já está de acordo. O que nós vamos fazer agora é fazer um mapa final para que nós possamos apresentar, né, para um cliente ou colocar num trabalho de estudo, tá? Então, seria a próxima parte. Mas aqui pode ser de acordo com o que vocês queiram fazer. Então, a gente vem aqui agora em cima dessa parte que é escrito projeto, né? Demos um clique e vemos aqui agora, olha, novo layout de impressão. A gente seleciona, dá um nome, né, que achar interessante para esse layout, dê OK. E aí ele vai abrir essa tela, né, de composição, né, do seu mapa final. Então, lembrando que agora, olha, você tem praticamente como se fosse 2 arquivos abertos, um com o dado principal e o outro para você fazer a composição final. Então, a gente vem aqui nessa caixa de comando aqui, olha, tá? Adicionar um mapa, dê um clique nela, ela te permite, tá? Depois posicionar e fazer o desenho do seu mapa. Pronto, meu mapa está aqui dentro. A gente vem aqui nessa parte, né, com essas 4 setinhas aqui, com os 4 cantos, selecionamos para que permite você estar trabalhando esse mapa lá dentro, né? Aí você pode ampliar com o scroll do mouse, você consegue dar zoom, tá? Você pode vir aqui, olha, mexer nessa escala aqui do lado, né? Pode colocar essa escala, pode dar um Enter. Olha, eu coloquei aqui uma escala aqui, né, referente. Meu mapa ficou bem posicionado, você pode clicar nele e ajustar ele de acordo. Eu só peço, assim, né, dentro dessas propriedades aqui, você role para baixo essa barra de rolagem e coloca aqui, né, uma moldura, para ficar fácil, né, quando você clicar fora aqui, você visualizar. Aí você vem nessa outra caixinha aqui, tá? Dê um clique nela, que ela permite que você saia fora. Meu mapa, né, não precisa ter essa folha desse tamanho, a gente clica aqui com o botão direito, propriedades da página, e aqui você pode estar trabalhando, né, o tamanho dessa página. Por exemplo, largura 297, né, nós podemos diminuir. No caso aqui, eu vou colocar aqui 210, para ver como que fica. E aí você pode estar diminuindo também por essas setinhas aqui, olha, até ficar em um tamanho legal. Portanto, o tamanho da folha agora está 200 por 210, está um tamanho interessante, tá? Lembrando, né, que eu coloquei aquela moldura de visualização para enquadrar, tá? O que nós podemos fazer agora é colocar, né, os dados. Então, a gente clica, por exemplo, nele aqui. Nós podemos vir aqui, ó, nessa parte aqui, né, adicionar uma legenda, tá? Ao clicar nessa legenda, nós podemos posicionar ela aqui nessa parte inferior de interesse, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Aqui estão os dados de soja, por exemplo, a tabela. Então, nós podemos estar trabalhando, né, essa composição. Então, a gente pode vir aqui nessa parte, né, direita. Nós podemos aqui estar trabalhando, tá? Então, é bom desmarcar essa atualização automática para que você possa estar trabalhando de forma eficiente. Então, eu não quero que apareça nessa tabela do Excel aqui, então você seleciona ela, vem aqui nesse sinal de menos, né, e retira ela fora. Agora, podemos trabalhar aqui, ó, nessa parte de dados de soja, você pode dar 2 cliques, tá? E estar trabalhando esse rótulo, você pode renomear esse rótulo, tá? Ou você pode clicar aqui, ó, né, definir padrões, ou você, se você quiser fazer melhor, né, não quiser mexer aqui, você pode nomear lá dentro do mapa principal. Vamos colocar aqui
produção, né, de soja. Ó, produção, né, de soja 2018, tá? Então, permite aí estar trabalhando, né, dessa forma. Então, agora, nós podemos clicar fora aqui para ver como que ficou. A produção de soja em 2018, de 0 a 2, né, onde não tem produção. Mas, por exemplo, né, eu vou fazer diferente. Não me interessa essa linha aqui, então posso vir aqui embaixo, aqui, olha, arrastar aqui embaixo, selecionar ela e posso apertar o menos. Porque não me interessa falar que ali não tem produção. Então, de 2 a 1.000 toneladas, eu tenho aqui o verde, o vermelho, tá? E podemos ainda melhorar isso aqui, tá? Nós podemos vir aqui nessa parte, né? Fontes e formatação, né, do texto, selecionar. E agora aqui nessa parte, né, rolar esse scroll lá para cima, vocês vão ver que permite estar trabalhando. Qual que é o título? Eu gosto de colocar elementos do mapa, tá? Elementos do mapa. Mas aí permite aí você colocar aí de acordo com o seu interesse. E agora nós podemos trabalhar aqui nas fontes de formatação, né? Nós podemos aqui clicar em fontes do mapa. Podemos colocar aqui, por exemplo, né, Times New Roman. Eu quero colocar aqui, por exemplo, né, normal. Porém, eu quero colocar um título aqui que seja 16, 18, tá? Cabeçalho, né? Você pode vir também, tá trabalhando aqui, ó, Times New Roman. Vou colocar aqui um tamanho 14, dá OK. E aí você pode estar trabalhando aí de forma até chegar ao final, que é o subgrupo, né? Times, tamanho 14, tá? Olha, já modificou ali, que vocês perceberam. E você vai descendo mais abaixo. Tem aqui, por exemplo, né, fonte do item. Você dá um clique nele também e coloca lá Times e o tamanho 14. Então fica aí a critério para você estar fazendo essa configuração de acordo com o seu interesse. Depois você pode, né, arrastar isso aqui, posicionar da melhor forma que vocês acharem. Portanto, esse aqui, como eu disse, é um mapa para que vocês colocarem, por exemplo, aí dentro de um trabalho aí, né, de redação, um trabalho, por exemplo, aí de dissertação, tese, ou qualquer tipo de trabalho que você queira colocar esses dados dessa forma. Porque se vocês pesquisarem depois, vocês podem fazer outros tipos de trabalho, colocar escala, colocar, por exemplo, o norte, tá? Mas para esse tipo de dados aqui, eu quis fazer um mapa, simplesmente, tá? Mostrando esses elementos aqui de municípios com maior produção de soja, tá? Simplesmente, sem colocar aí nomenclatura. Mas se quiserem colocar nomenclatura também, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Portanto, pessoal, feito isso, agora nós podemos exportar esses dados, né? Então, como o nosso mapa já está pronto, nós podemos vir agora em Layout, nessa parte superior aqui, tá? E nós vamos exportar essa imagem, exportar como imagem. Vamos escolher um local para que nós possamos, né, colocar essa imagem, para que a gente possa localizá-la depois com facilidade, tá? Pode dar o nome que vocês quiserem, eu vou colocar um nome aqui de A para facilitar. Salvar. Nesse campo agora ele te permite, né? Eu gosto de colocar 900 dpi, porque assim é uma resolução maior, então permite você depois. Algumas revistas, né, pede que você coloque esses dados aí acima de 600 dpi, né? O mínimo que eles pedem é 600. Então, portanto, eu gosto de trabalhar aqui com 900, mas fica a critério de vocês, tá? E vou salvar. A gente aguarda aí alguns instantes. Olha, já mostrou para a gente aqui que essa imagem foi exportada. Então, você pode clicar aqui do lado aqui para você ver ela já no local. Então, vou abrir aqui para vocês, dá 2 cliques. Olha, percebe que a nossa imagem, nosso mapa, né, está pronto para poder ser inserida aí dentro de algum trabalho. Isso aqui é questão da visualização, tá, pessoal? Então, fica aí a critério de cada um. Vou fechar aqui. Vou voltar aqui para o trabalho. Agora eu posso salvar, tá? Essa imagem aqui, né? Eu posso salvar esse trabalho.
Lembrando, pessoal, por que que ele está pedindo que eu faça isso? Porque eu preciso voltar aqui, ó, né? Como eu não tinha salvo esse projeto, então você precisa salvar esse projeto, você precisa dar um local para ele, porque se der algum erro no seu computador, você perde completamente seu mapa. Então vou dar aqui, né? Soja 2018. É bom que vocês já nomeiem, né? Já criem esse projeto antes, salvar. Então agora qualquer problema que dá, eu já salvei aqui, se der algum erro, eu posso voltar e meu projeto está salvo. Então agora eu venho aqui, ó, posso salvar, eu posso fechar esse programa e voltar aqui, eu vou estar com esse mapa disponível para mim, dessa seguinte forma. Beleza? Então agora, como eu disse para vocês, eu posso fechar isso aqui, tá? Aqui eu já salvei, não há problema, essa tabela eu posso remover essa camada, não há necessidade, e meu mapa está pronto. Se eu quero ver novamente, eu posso vir aqui em projeto, tá? Eu venho aqui, ó, gerenciador de layout, porque eu já tenho, né, layout já executado. Eu venho aqui, seleciono o que eu já fiz e peço para mostrar. Então, eu consigo abrir novamente, tá? Posso fechar aqui, olha. Eu consigo abrir novamente aquela parte, né, de composição de mapas. Portanto, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, né, são até esse ponto, tá? Então permite fazer outros mapas de composições com outros dados de interesse.